Glória a Deus. Aleluia. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é poderoso, além daquilo que nós imaginamos. Deus, irmãos, sim, chegando. Aleluia. Estou preparando aqui. Ver se nós conseguimos um fundo musical. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, bendito o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Quem vos fala é o pastor Ulisses, ô pastor Messias. Quanta honra. A paz do Senhor. Deus abençoe o Senhor. Vamos aqui colocando um fundo musical para estarmos iniciando. Vamos iniciar com oração. Tudo nós temos que começar com oração, né? É de suma importância. É de suma importância nós iniciarmos tudo com oração. Aleluia. Quem vos fala é o pastor Ulisses. Somos da Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo. Aleluia. Nosso endereço é Rua Vitorino Monteiro, número 27. Fica em Nova Aurora, Belfor Roxo. Templo sede esse, mas momentaneamente estamos fazendo a live de casa. Estamos fazendo a live na minha residência. Algumas das vezes, quando nos é concedido, nós vamos até o local, o templo sede, onde fazemos também a live por lá. Louvado, bendito o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Ó Deus bendito e Pai de amor e bondade, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que nos concede, Senhor, de mais um dia na Tua presença, podermos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Ó Pai amado, Pai querido, manifesta a Tua vontade, o Teu querer, a Tua soberania em nosso meio. Nos visita conforme a Tua vontade, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Trabalha nessa vida que há em nós, Senhor, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Eu quero colocar sob Teus cuidados, meu Deus Todo-Poderoso, o Teu povo. Meu Deus, o povo que se chama pelo Teu nome. Meu Deus Todo-Poderoso, o povo que ora com o pé para trás. Pai, em nome de Jesus, vai visitando cada causa, a necessidade dos Teus filhos e cumpra-se, Pai, o Teu querer no nosso meio e por todas estas coisas. Nós já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos passando por alguns momentos. Eu tenho falado muito sobre isso. Não é, às vezes algumas pessoas, pastor Messias, fala que a gente é repetitivo. E a questão que eu quero posicionar agora, quando as pessoas chamam a gente de repetitivo, é João Batista. Será que João Batista, cada dia que a pessoa chegava lá na beira do Jordão, ele tinha uma mensagem diferente? Eu já falei sobre isso aqui. Gente, na segunda-feira é libertação, na terça-feira é causas impossíveis, enfim, na quarta vai ser o culto da família. Não, todos os dias que as pessoas se chegavam a João Batista na beira daquele rio, ouviam dele a seguinte palavra: se arrependa, se arrependa, abandone essa prática do pecado, abandone todos esses males. Está na bênção, pastor Messias, está na bênção. Deus abençoe o trabalho lá. Obrigado pela honra que nos deu, aleluia, de estar conosco aqui. Pastora Adalberto, a paz do Senhor. A paz do Senhor, missionária Selma. A paz do Senhor, missionária Elizabeth. A paz do Senhor, meu irmão Regis. Glória, Regis. Depois manda notícia como é que você está, querido. Espero que você esteja melhor. Me dá notícia da sua esposa também, se ela já teve alta. Missionária Cláudia.
Aleluia. A paz do Senhor. Está muito pequenininho aqui no telefone, o pastor enxerga pouco, mas enfim. Então, retomando o raciocínio, será que cada dia era um dia de pregação, era uma mensagem específica? Não, mas se falava sobre arrependimento. E eu estou aqui muito negativo, eu não estou me comparando a João Batista. Quem sou eu? Mas existe a importância e a necessidade de nós estarmos dia após dia despertando o povo, aleluia, para o arrependimento. Pastor Kleber, segundo vice-presidente da convenção, muito obrigado pela sua honra de estar aqui conosco. Deus abençoe o senhor. Manda um grande abraço lá para o nosso presidente, pastor Gilmar. Aleluia. Graças a Deus, a sua esposa já está em casa, Regis. Graças a Deus. Deus é poderoso. Fico feliz. Mande um abraço meu para ela. Aleluia. Então, meus amados irmãos, todos os dias nós precisamos propagar o reino do Senhor e falarmos de arrependimento. Todos os dias nós temos que estar ensinando. Todos os dias, aleluia, nós temos que estar exortando. Temos que estar encorajando. Temos que estar animando a igreja a permanecer firme, porque os dias são maus. Sim, pastor Messias, vamos cultuar juntos, sim. Aqui e lá na glória também, em nome de Jesus. Aleluia. Então, se nós não nos dedicarmos e não nos esforçarmos cada vez mais para estarmos falando das maravilhas de Deus, mas estarmos falando que Deus requer de nós um compromisso, uma retidão, uma responsabilidade, ora, o que há de acontecer? Como vai ficar a igreja? E eu quero falar sobre esse tema hoje dentro da palavra de Deus. A live hoje será bem breve, mas é de suma importância que nós venhamos entender alguns assuntos. A igreja não pode ficar solta, é perigoso. Eu tenho por hábito, os irmãos já notaram que os que assistem live junto comigo aqui, os que participam, porque vocês estão aqui participando, o Regis está comigo aqui agora, eu tenho o hábito de, conforme eu estou aqui ministrando, e eu consigo visualizar algumas mensagens que chegam aqui pela live, de eu estar respondendo. Eu tenho essa preocupação de tratar com a pessoa. Ora, você está aqui junto comigo e isso é uma forma de nós estarmos interagindo no culto, porque isso é um culto, essa live é um culto, nós estamos cultuando, estamos falando de Deus. A intenção aqui é o nome do Senhor ser glorificado. Eu quando digo para que você compartilhe essa live, tem pessoas que têm o hábito de abrir a sala de vídeo, o pastor Adalberto, a missionária Selma sempre faz isso também, entendeu? O que acontece? Quando você faz uma sala de vídeo, os seus amigos, do seu círculo de amizade, eles também vão visualizar. Torna a dizer, eu não preciso saber quantas pessoas visualizaram, mas é de suma importância que o maior número de pessoas possa estar visualizando. Por quê, pastor Ulisses? Porque a mensagem está sendo propagada, mesmo com o templo fechado. Aleluia, mesmo com o templo fechado, nós precisamos continuar sendo igreja, pregando a palavra, ensinando, encorajando, advertindo, orientando, aconselhando, porque esse é o chamado que o Senhor teve comigo e tem com muitos pastores, como está o pastor Messias, pastor Kleber, pastor Adalberto, que estão aí online com a gente, nos apoiando nesse trabalho. Deus abençoe a todos vocês, como os que têm chamado missionário, como missionária Selma, missionária Cláudia, missionária Elizabeth, enfim, e cada um de nós, porque o ID, na verdade, não é só para os ministros, mas o ID é para todos nós temos que fazer a nossa parte. Você não consegue pregar? Apoie, ajude. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Deus, eu gaguejo, eu fico nervoso. Tudo bem, de repente você tem um carro, tem uma condição financeira um pouco mais cômoda, aí você pode pegar o pregador da sua igreja, o irmãozinho, que de repente teria que ir a pé até uma igreja longe, porque nem da passagem ele tem, porque porventura ele possa estar desempregado. Você pode ir com o seu carro lá levar, leva o irmão, faz essa obra, ou então você pode pagar a passagem dele, investir na obra. Isso também é ID, irmãos. Você não pode de repente ir até uma determinada comunidade para levar uma bolsa de alimento,
uma cesta básica para alguém, mas você pode comprar a cesta básica, ou você pode dar alguns quilos do alimento para ajudar alguém. Você pode, talvez não consiga pregar a palavra, mas de repente você consegue comprar um remédio para ajudar uma pessoa que está passando por problemas difíceis. Isso também é o ID. E nós precisamos falar isso. Se eu não falar isso para você, existem pessoas que já sabem, mas existem outras que não sabem, estão deixando de ser bem aproveitadas na obra de Deus por falta de conhecimento. E isso é sério. Eu não posso me omitir na batalha, aleluia, e você também não. Então acredite no nosso trabalho, compartilhe essa live, se inscreva. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube, Ademide, que é o nome da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo. Ademide, Ministério Derramar. Ademide em caixa alta ou letra maiúscula, né? Ademide, Ministério Derramar. Você entra lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, assista os vídeos anteriores, clique no sininho das notificações para que todas as vezes que chegar vídeos novos você possa ser informado. Porque existem pessoas que às vezes, poucas vezes têm a oportunidade de assistir live nessa hora. Às vezes no dia da live, se a sua igreja está funcionando, está num lugar onde não tem uma cobrança muito intensa, você pode estar no culto, maravilha, vá para o culto da sua igreja. Mas de repente você chega, você pode assistir no YouTube. Ou amanhã, você está em casa, você pode ir lá no YouTube e vai ver as pregações, não só a de hoje, como todas as outras anteriores, a qual nós temos pregado. Se inscreve no nosso canal, pegue o link, compartilhe para outras pessoas também se inscreverem, assistam a mensagem. Eu tenho certeza que vocês serão edificados pela palavra de Deus. Porque não é para mim esse trabalho. Esse trabalho é em prol da ministração, é em prol do evangelho, do reino. Porque é isso que nós temos que nos preocupar. É sobre isso que nós temos que falar. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, como ia dizendo, o momento hoje em que os templos estão fechados, eu falei na live passada sobre isso também, as pessoas perderam, melhor dizendo, as pessoas que nunca tiveram, isso é sério, existem pessoas que nunca tiveram um ensinamento. Não estou aqui fazendo julgamento de pastores, nada disso, irmãos, por favor. Quando eu tenho que falar alguma coisa sobre pastor, eu falo mesmo. Mas nesse momento agora, eu quero dizer o seguinte: existem pessoas que não foram ensinadas a ser igreja. Existem outras que até tiveram a oportunidade de ser ensinadas, mas não desejaram, não se preocuparam. Porque tem gente que se contenta, tem que ser falado. Tem gente que se contenta apenas em ir à igreja. Ah, eu fui na igreja? Tá jóia. E agora? Que o templo está fechado. Aí o templo está fechado, você não consegue, não tem, na sua localidade não tem igreja para você ir. Aí você fica em casa. Aí fica em casa, não lê Bíblia, não ora, não consagra, não faz o ID. A paz do Senhor, Kátia, minha prima. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha prima. Eu gosto muito de você, tá? Conta comigo. Conta comigo, minha prima. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, bendito o nome do Senhor. Então, ele acaba ocasionando uma prostração na vida do cristão. E daí, para retomar a atividade novamente, meu Deus, que dificuldade, que problema. O desânimo vem e faz sombra sobre a tua vida. Faz sombra. Aí o sol da justiça não reluz em você. Por quê? Por causa de algumas escolhas que nós fazemos. Eu não posso deixar de fazer a obra. Eu preciso ir além.
Ah, mas a sua resistência é pequena. Caminhe um passo de cada vez. Se você der um passo por dia, é sinal que você não vai estar no mesmo lugar daqui a alguns dias. Porque todo dia você se movimenta um pouco. Então que seja assim na tua vida. Ah, não tem templo aberto para mim ir lá ouvir uma palavra, cultuar, cantar um hino, bater palma, levantar a mão. Ore por alguém. Se nesse dia que não tem culto em lugar nenhum, e não tem um templo, e teu sinal de internet está ruim, não tem uma live, não dá para acompanhar nada, ou não tem sinal de internet, ore por alguém. Mas eu vou orar por quem? Não tem ninguém. Eu moro num sítio, não tem ninguém próximo de mim, é só mato aqui em volta. Quem vier na tua cabeça, ore. Senhor, visita, socorre, faz a obra lá, faz a obra ali. Senhor, presídio, manicômio, judiciário, delegacia, hospitais. Senhor, pessoas que estão com Covid, pessoas que estão com dor de cabeça, bico de papagaio, dor na coluna, enxaqueca, queimação no estômago, diabetes, vai orando. Senhor, manifesta a tua cura, manifesta o teu milagre, vai orando, mas em nome de Jesus faz a obra. Faz a obra, meu irmão. Não deixa a prostração chegar e te dominar e te sufocar e pega. A prostração vem e pega no teu pescoço. Daqui a pouco você não quer mais falar de Deus. Nós não podemos agir assim. Jesus está voltando, vem buscar a igreja. Tem um hino muito bonito que eu gosto de louvar. 394, pastor Messias, que canta muito bem ele. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Não podemos parar. Quem pegou no arado não pode mais voltar atrás. Precisa ser constante. Porque virá o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra. Virá o tempo que o Senhor vai buscar a sua igreja. E aí, como é que vai ser? Aí não vai ter mais o pastor que ora quando as coisas estão ruins. Por quê? Porque o Senhor levou a sua igreja. O que há de ser depois disso? Então pare para pensar. Nesse momento que as igrejas estão, os templos, melhor dizendo, estão fechados, nós precisamos ter comunhão com nossos irmãos. Eu procuro, nós somos poucos, o ministério ao qual o Senhor me confiou hoje, nós somos poucas pessoas, mas eu procuro estar tendo contato com cada um. Temos um grupo, usamos a tecnologia, temos um grupo de WhatsApp. Para quê? Para que através desse grupo de WhatsApp eu possa estar fazendo contato com eles comigo. Eu ainda peço, me mande notícias sempre. Por que isso? Para que a gente possa estar junto. Se alguém tiver um problema, a Bíblia fala, comunique as tuas necessidades aos santos, de forma que nós possamos estar interagindo. Alguém precisou de ajuda, se eu não posso ir, mas tem um outro irmão que vai. Se o irmão que está mais próximo não pode, eu estou mais longe, mas eu tenho condições de ir, eu vou. E assim sucessivamente, um ao outro ajudando. Então nós permanecemos o quê? Firmes. E o principal, aleluia, temos todos que falar a mesma língua. Esse assunto nunca foi tão difícil. Porque, a bem da verdade, até mesmo às vezes, quando os templos estavam abertos, existem igrejas que têm dificuldade
na linguagem, dificuldade de falar a mesma língua, dificuldade de entendimento. A igreja não pode ter dois pensamentos. A igreja não pode ter partidarismo. A igreja tem que ser uma linha, uma única direção. Aonde nós temos, onde a igreja tem dois pareceres, dois pensamentos, dois direcionamentos, ela está dividida, ocupando o mesmo espaço. São duas igrejas dentro do mesmo templo. Se tiver três, são três igrejas dentro do mesmo templo. Elas estão usando o mesmo espaço. Não pode acontecer isso. Se não há concordância, Deus não opera. Eu posso dizer, eu posso falar sobre isso, porque eu sei o que é. Quem conhece a minha história sabe que eu já lutei muito. Aos olhos do Senhor, isso não é nada, é muito pouco. Mas não, aos olhos humanos, eu já batalhei em prol do crescimento, porém no meio onde tinha pessoa que tinha visão diferenciada, e a igreja não crescia, não avançava. A paz do Senhor, irmã Essi Santos, Deus abençoe. Então eu questionava, eu falava com o Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? E eu procurando me tornar cada vez mais vigilante. Aí o Senhor me permitiu contemplar que existiam pessoas que queriam seguir de forma diferente. E quando isso acontece, isso atrapalha o crescimento da igreja e faz com que a obra fique impedida, porque se não há concordância, não tem como o Espírito Santo operar. Louvado, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar uma palavra, uma breve palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Abre sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia em casa. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 10, que vai estar falando sobre a unidade da igreja. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim, a partir do versículo 10: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo,
eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Meu Deus. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sede em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos aqui, a partir do versículo 10, aleluia, a partir do versículo 10, Paulo que mandou a carta aos Coríntios. Paulo, nesse presente momento, ele estava em Éfeso. Por história, nós chegamos a esse entendimento. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Aproximadamente de navio, embora as cidades fossem uma de frente para a outra, separadas pelo mar Egeu. Então, uma viagem de navio que dava aproximadamente 500 quilômetros de distância. Eu não sei a que velocidade um navio se conduzia naquela época, mas acredito que eram dias de viagem, alguns dias. Então Paulo estava alguns dias distantes dali, e uma viagem de navio não era algo barato, era algo caro. Paulo estava longe da igreja de Coríntio e tomou conhecimento lá em Éfeso da situação que se posicionava a igreja.
Eu pastoreio apenas uma única igreja. Mas existem pastores que têm, além da sua sede, diversas congregações. Algumas congregações são próximas, outras congregações são mais distantes. Estava vendo ontem no Face de um ministério do qual eu já fiz parte, que tem sua matriz aqui próximo da minha casa, e eu pude ver que eles abriram uma igreja no Acre, no extremo do nosso país. Uma viagem de avião já dura algumas horas, mas se fosse de carro, seria alguns dias. Então distante. Mas por que eu estou falando sobre isso? Da distância. Existem igrejas que têm congregações em outros continentes, né? Que não é tão simples assim o pastor ir até lá, o presidente do ministério, o presidente da obra. Essas igrejas têm pastores locais. Assim como eu creio que em Corinto também tinha pessoas com essa responsabilidade. Mas o tema que eu quero abordar aqui, na verdade, na Bíblia, esse tema ele é abordado do primeiro capítulo de Coríntios até o 6º capítulo. São 6 capítulos Paulo tratando sobre esse tema. O que estava acontecendo na igreja? A igreja estava com divisão, a igreja estava com murmuração, a igreja estava com problema de caráter no meio do seu povo, a igreja estava com problema de relacionamento entre os irmãos, a igreja tinha problema de inveja. Aí eu pergunto, como pode a obra do Senhor crescer se ela está cercada de problemas como esse? Mas pastor Ulisses, por que você está falando isso? Simples, eu vou te dizer, porque essa é a nossa realidade de hoje, é o que nós temos visto. E hoje, em nome de Jesus, talvez essa live seja a que menos vai ter curtida ou visualização. Daqui a pouco algumas pessoas podem até começar a sumir aqui no vídeo. Não sei, Deus é quem sabe. Talvez outras possam até curtir e comentar. Deus é quem sabe. Mas existem hoje, dentro da igreja, diversos tipos de pessoas que acham que estão fazendo um serviço a Deus, onde na verdade estão fazendo um desserviço a Deus. Estão atrapalhando, se assim podemos dizer, numa linguagem humana. Pessoas que não têm tido o zelo, o carinho, o amor, a responsabilidade a qual a obra requer. Existem pessoas que acham assim, eu tenho uma credencial e tenho um envelope de dízimo, então eu dizimo e tenho credencial. Deixa Deus te usar, mas há um preço a ser pago, pastor. O preço vem depois que a gente fala, mas eu vou falar. O hino do nosso país fala assim: verás que o filho teu não foge à luta. Que hino maravilhoso, o hino do nosso Brasil. Mas eu vou falar assim, pastor Roberto. Aleluia. Nós vemos nas igrejas alguns divisores. Deus coloca o pastor, abre-se um trabalho, aquele pastor procura pedir a Deus a orientação para conduzir a igreja. As pessoas vão chegando, alguns
que aceitam a Jesus e vêm servir a Deus com seu coração voluntário, desejoso de ser atuante na obra. É orientado, é ensinado, é discipulado. E discipulado é algo muito importante. Eu confesso que eu me preocupo. Eu me preocupo quando eu vejo algumas igrejas que os irmãos aceitam Jesus e falam assim, não, já aceitou Jesus, já está coberto pelo sangue de Cristo, vai para o campo fazer a obra. Eu falo por mim, eu me preocupo. Porque é necessário o discipulado do aprendizado. Senão, você pode pegar aquele que recentemente saiu da esfera da escuridão e veio para a luz, aí você manda ele lá na esfera da escuridão novamente, vai lá para trazer mais gente. Aí ele vai e de repente não volta. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer que um soldado morreu no campo de batalha. Quem matou ele? Quem matou foi o mundo, não. Quem matou foi quem enviou. Porque ele não estava preparado. Imagina se Deus começar a cobrar. Imagina como eu preguei em algumas lives atrás, falando acerca do atalaia. E que a Bíblia, quando falava assim, se você deixar de avisar, se você deixar de orientar e alguém perder a sua vida em razão disso, esse sangue será cobrado de ti. Imagina você que é líder, se de repente Deus começar a cobrar dos líderes, de mim, o sangue daqueles que morreram. Isso é muito sério. Morreu por quê? Porque eu enviei de forma despreparada. É uma coisa. Agora aqueles que são numa linguagem kamikaze, aqueles que se lançam de qualquer forma, de forma irresponsável e descabida, a responsabilidade é deles. O que te faz? O que faz você escolher uma igreja? O que te fez, você que serve a Jesus, o que te fez escolher a igreja onde você está? Não responde para mim não, responde para você. Eu escolhi a igreja que eu estou porque ele é perto da minha casa. E você? Eu escolhi porque eu conheço aquele pastor ali. Aquele pastor, ele cresceu comigo. Só por isso? E você? Porque lá tem muita gente. É confortável. Tem ar-condicionado. Tem todos os instrumentos. E você? Eu escolhi porque lá é pequenininho, tem pouca gente, não tem muita gritaria, não sei o quê. E você? Eu escolhi por isso. Eu escolhi por aquilo. Aí ninguém fala assim. Eu estava orando e pedi a Deus para me orientar e fui visitando algumas igrejas e comecei a pedir a Deus uma confirmação e o Senhor me respondeu por misericórdia em confirmação e me colocou aqui. Olha, pastor, na verdade eu nem queria ficar aqui. Eu queria ficar naquela igreja que é mais próximo da minha casa. Mas o Senhor me direcionou para cá. Então, se o Senhor me direcionou para cá, eu vou obedecer e vou ficar aqui. Sensato. Sensatez. A Bíblia fala a respeito de um levita. Eu acho que está em Juízes isso, eu não me lembro.
Mas fala assim, um levita que estava buscando comodidade. Grava essa palavra, comodidade. E ele queria um lugar que fosse cômodo para ele. E na verdade, muitas das pessoas, hoje em dia, eu vou falar e agora é com Deus, estão procurando comodidade. Não estão procurando um lugar onde Deus quer que você fique. Procura comodidade. Não, lá é mais bonito, ou lá é mais cheio, ou lá é mais vazio, ou lá é mais confortável, ou lá eu conheço o pastor, ou lá tem um vizinho meu que congrega lá, que é meu amigo, então eu vou ficar lá porque eu já tenho um amiguinho lá. Ah, pastor, ali ó, os meus vizinhos que cresceram comigo, que viraram crente, está todo mundo lá, então lá eu tô ó, cheio de amigo. Vou para aquela igreja lá que eu não conheço ninguém naquela igreja, fazer o que lá? Já pensou em ir para uma igreja porque Deus mandou você ir para a igreja? Já pensou, já passou na sua cabeça em ir para a igreja por obediência a Deus, por direcionamento de Deus, ao invés de ir por comodidade, por conveniência, porque tem amiguinho aqui ou amiguinho lá? Não, pastor, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Já começou a sumir algumas pessoas. Glória a Deus. Já começou a sumir já algumas pessoas. Amém. Deus está no controle. Vai sumir mais, hein? Aleluia. Hoje eu estou com vontade. Ô glória. Aí você vai para uma igreja aonde você procurava comodidade, aí de repente vem uma palavra e Deus deu para o pastor um direcionamento, algo assim, que é contrário ao que você acha. Aí começa. Você não levanta a mão não, mas fica lá, no seu pensamento, no seu coração, eu não concordo. Não, isso eu não aceito. Não, isso não pode ser assim. Não, está errado. O pastor está errado. Não aceito. Não concordo. Não aceito. Não concordo. E aí? Como é que vai funcionar? Aí daqui a pouco você se junta com outra pessoa que também foi na mesma situação, foi na mesma onda que você. Foi porque era mais próximo de casa, ou foi porque aquela igreja era mais bonita, tinha mais status, ou foi porque aquela igreja ali tinha um pastor que era teu amigo, ou que tinha os irmãos que era conhecido seu, para você não ficar sem ninguém na igreja. Enfim, foi pelas suas diversas justificativas que não era de fui porque Deus me colocou aqui. Aí você começa a fazer um divisor com o pastor. Não, com isso eu não concordo. Aí daqui a pouco você não consegue guardar isso para você não. Não concordo, eu vou orar. Vou orar, vou pedir a Deus um direcionamento. Se Deus falar que você veio para cá porque você quis. Na verdade eu mandei você para outro lugar. Aí, em vez de você buscar a Deus uma resposta, você começa a apresentar aos seus irmãos o que você pensa. Aí se encontrar uma outra pessoa que seja meio... Eu não vou pedir perdão do que eu vou falar aqui não. Entendeu? Se eu estivesse falando alguma coisa que não fosse de Deus, mas não vou falar, não vou pedir perdão não. Aí você encontra uma pessoa que já está meio rebeliado, igual você, porque é rebelião, você está se voltando contra a liderança, ele é rebelião. Aí encontra outro meio rebelado, ou rebelado light, rebelado gospel. Não, eu estou na igreja, estou fazendo, mas não concordo. Faço, mas não concordo. Né? Se não concorda, por que faz? Aí aquilo faz um ajuntamento. Igual teve lá no deserto, no passado. Coré, Dotã e Abirão, lembra? Quem lembra? Quem é de Bíblia aí agora? Vamos ver quem é de Bíblia. O que aconteceu com Coré, Dotã e Abirão? Você sabe? Você lembra? Se você não lembra, é bom que você veja. Aí você começa a rachar a igreja, dividir.
Não, mas você não se rebelou. Não, eu não rebelei, não fiz facção na igreja. Você já fez uma facção no seu coração. Você já rachou aqui no peito. Então, quando não há concordância, como é que vai seguir em frente? Olha o que Paulo fala aqui. Aleluia. Olha como é que está escrito, irmãos. Rogo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que digais todos, uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais o que? Unidos. Em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aleluia. Glória a Jesus. Em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Não pode ter divisão. Pastor, como é que nós vamos fazer? Foi assim que Deus falou? Vamos fazer. Ah, eu pensava diferente. Sim. Mas a palavra de Deus, talvez para a tua vida hoje, você que porventura falou assim, eu pensava diferente. Aí Deus fala para você assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Assim como os meus caminhos não são os seus caminhos. Está entendendo, meu irmão? Eu não preciso saber como Deus vai fazer. Eu só preciso crer que Deus faz. Se Ele vai por aqui, ou se Ele vai por lá, vai fazer a volta, se Ele vai fazer o caminho mais longo, se o tempo será um tempo mais longo do que eu imagino, ou mais breve. Quando a Bíblia fala assim, porque para Deus, um dia é como 1000 anos. Vou tentar te dar um exemplo de um dia como 1000 anos e depois de 1000 anos como um dia. Deus fala assim, estou preparando para você. Você está noiva, a irmã está noiva. Aí Deus fala assim, estou preparando. Ou melhor, a irmã está namorando. Aí Deus fala assim, estou preparando o teu casamento. Aí você acha que vai ser nesse ano ainda. Aí se prepara, faz tudo, casa, e casa fora do tempo de Deus. E você não esperou o tempo de Deus na tua vida, fez por tua conta. Tem um testemunho de um pastor do Canadá chamado Roduma. Chegou ao meu conhecimento alguns anos atrás o testemunho desse homem. E ele era um jovem pastor e Deus falou com ele. Já falei sobre isso também. E Deus falou com ele, usou uma serva e disse que Deus usaria muito ele na terra. Deus confirmava o ministério dele e disse, vou te usar muito, de forma tremenda, nessa terra, para que todos saibam que eu sou contigo. E ele era um pastor jovem, um jovem pastor, e ele pastoreando a igreja, e os anos foram passando, o cabelo foi ficando grisalho. Hoje meu cabelo não está mais grisalho, não dá para ver porque eu cortei, então aquela mancha branquinha que estava por aqui sumiu. Mas a barba está baixinha, mas já está vendo que está bem branquinha aqui. Quando ela cresce mais branca fica. Aí esse pastor o tempo dele foi passando. O cabelo dele foi ficando grisalho. O cabelo dele foi ficando grisalho. De grisalho, o cabelo foi ficando branco. De branco, o cabelo começou a cair.
E um belo dia, ele já com 65 anos de idade, só tinha cabelo aqui do ladinho assim, ó. Aqui em cima já não tinha mais nada. Só tinha cabelo branco aqui do lado. E ele lembrou daquela promessa que uma mulher veio até ele para dizer em nome de Deus. E o que aconteceu? Diz a história, o testemunho, que ele ao orar, ele disse assim: Senhor, eu agora vejo que a tua palavra não estava na boca daquela mulher, porque os anos se passaram e a tua palavra não se cumpriu. E quando ele estava orando e falou isso, ele escutou uma voz na sua cabeça de uma forma tão grande, falar apenas assim: eu sou. Mas aquele eu sou ecoou de uma forma no corpo dele, que é como se tivesse explodido uma bomba dentro de si. E depois do culto ele foi para casa e entrou num propósito de oração e se trancou no quarto e disse: eu só saio daqui desse quarto quando Deus falar comigo, ou então quando eu morrer. E ele não respondia, ele se trancou dentro do quarto e ele não respondia a sua esposa, não respondia a filho, não respondia a ninguém e não se alimentava. Ele só lia a Bíblia e orava, lia a Bíblia, orava e dormia. Daqui a pouco ele já não dormia mais, ele desmaiava, porque o seu corpo já estava fraco. Então ele orava, lia o pouco que conseguia e desmaiava. E quando acordava desse desmaio, ele orava e lia e desfalecia de novo. Alguns dias se passaram e o que aconteceu? Quando ele pensou que a vida dele já estava se findando, ele disse: não há mais forças em mim. Ele, no relato, ele contempla uma luz no céu, no teto da casa, e aquela luz como se tivesse aberto um buraco no telhado, e desceu um ser, um homem de aparência de ser senhor, maduro, o seu rosto reluzia, e ele desceu e disse para o pastor Roduma: porventura tenho eu compromisso com o tempo do homem? Ou, por acaso, aquilo que eu digo, eu assim não cumpro? E o homem tocou nele, ele se colocou de pé, esse homem subiu, ele se sentiu revigorado e abriu a porta do quarto e saiu do quarto. Quando saiu do quarto, o seu filho, que o viu e que relata que o rosto dele estava como se, a cabeça dele como se fosse um abajur com uma lâmpada por dentro, e o rosto dele brilhava como se fosse um abajur aceso. A mulher dele, quando botou a mão nele, tomou um choque e caiu no chão. E quando ele chegou à porta da sua casa, estava passando um cortejo fúnebre pela rua. E quando esse cortejo fúnebre passou pela porta da casa dele, aleluia, a pessoa que estava morta ressuscitou. Aleluia. Isso é poder de Deus, irmãos. Isso é Deus falar que vai fazer e faz. Isso é um dia como 1000 anos. Às vezes Deus fala algo hoje para você e você quer que aconteça amanhã. Existem pessoas que se precipitam, querem passar o tempo de Deus, querem pular etapas. Eu até hoje estou procurando uma irmã para poder agradecer a ela, porque eu era membro de igreja e ela falou assim: Deus falou que o senhor vai ser pastor. Eu achei, ela já era uma senhora, eu achei que era uma emoção. Mas hoje eu quero encontrar com ela
para poder dar um abraço nela e falar para ela: olha o que Deus fez comigo. Olha o que Ele fez comigo. Como já falei na música do cantor Thales Roberto, Jesus pode escrever a tua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era o que eu tinha, mas olha o que Ele fez comigo. Um dia como 1000 anos, mas também existe 1000 anos como um dia. Existem coisas que às vezes nós falamos assim: isso, eu mudar de vida, a minha situação financeira melhorar, sei lá, só daqui a 1000 anos. Algo que você às vezes não tem perspectiva nenhuma de acontecer. E de repente, porque Deus muda a lógica, aquilo que você acha que deveria ser agora, o Senhor fala assim: não, é no meu tempo, é lá na frente. Aleluia. Márcio Franco, um abraço, querido. Deus te abençoe. E às vezes coisas que você não acredita que possa acontecer, e fala assim: não, isso aqui eu não tenho nem previsão, e só Deus sabe, nem sei se isso vai acontecer na minha vida. Aí Deus vai te surpreender com dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus e acreditar naquilo que o Senhor quer e naquilo que o Senhor faz. Mas precisamos ser unidos no mesmo sentimento, no mesmo parecer. Existem pessoas que estão dentro do templo ou estão unidas na mesma igreja, mas não se tornam, ainda não aprenderam a ser igreja, não aprenderam o significado de sermos igreja do Senhor, de estarmos em concordância. Pessoas que querem fazer tudo segundo aos seus olhos, ao seu interesse. Essa carta de Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 6, foi só Paulo apertando, corrigindo conduta errada na igreja. Irmãos disputando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Partidarismo dentro da igreja, irmãos, isso só leva ao inferno. Isso não traz coisa boa, isso só traz condenação. E essas coisas ainda acontecem na igreja. Irmãos que têm inveja do ministério do outro. Se sou eu que prego, prego melhor. Se fosse eu o tesoureiro, estaria melhor. Se fosse eu o secretário, não perderíamos um evento. Ou isso, ou aquilo outro. Aquela irmã que cuida das crianças não cuida direito, eu cuidaria melhor. Inveja. Dissidência, facção. Isso é coisa diabólica. E nós temos que tirar isso do meio da igreja. Não é tirar a pessoa, irmãos, em nome de Jesus, mas nós temos que tratar de vida. A igreja tem que tratar de vida. A igreja é hospital e lá vão os doentes. E nós precisamos cuidar de um por um. Tem pessoas que têm até um desejo bom, mas elas têm falha no seu caráter e precisa ser tratado. Elas têm falhas que precisam ser corrigidas. A irmã, um exemplo, a irmã, ela é filha caçula de um homem. Pastor Alessandro, grande abraço, Deus abençoe. A irmã, ela é filha caçula de um homem que foi general do exército e ela é solteira. Aí morreu a mãe, morreu as outras irmãs, enfim, a pensão ficou com ela. Recebe uma grande pensão porque é solteira. Um exemplo, existe no militarismo a coisa de pensão, existe isso. Quando a filha é solteira, ela recebe. Aí recebe a pensão do pai. Aí conhece um varão, vai morar com o varão, mas não casa. Aí fala assim: não posso casar, que se eu casar eu perco a pensão do meu pai.
Não pode perder a pensão do pai, mas pode coabitar com um homem sem estar casada. Tá certo isso? Aí de repente, eu não sei quanto é que ganha um general, mas eu sei que não ganha salário mínimo. Aí ela tem um dízimo bom. Eu vou falar, irmãos. Aí ela ganha um dízimo muito bom, muito alto. De repente só o dízimo dela já paga toda a despesa da igreja. Aí isso é um exemplo, não é acusação de ninguém. Aí o pastor desta igreja, ele fala assim: eu não posso falar isso para ela. Se eu falar para ela que ela tem que casar, se eu falar para ela que ela morando com o varão, com o irmãozinho, e o irmãozinho está lá junto também, sabe que é errado, mas está lá, por causa da comodidade, como eu já falei. Aí, se eu falar que é pecado, ela vai sair da igreja. Se ela sair da igreja, eu perco essa ovelha lanzuda. Quanta lã nessa ovelha, eu vou perder. Aí o pastor: amém, amém, é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas, sabe. Ele sabe quem é omisso, ele sabe quem é sem vergonha, ele sabe quem é interesseiro, ele sabe tudo isso. Deus, a coisa mais certa a se falar é que Deus sabe de todas as coisas. E naquele dia, meu irmão, a conta vai chegar. E eu quero ver na hora de pagar. Não, irmão, que isso? A palavra fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para de ler a Bíblia pela metade e ler tudo. Porque diz assim, se verdadeiramente andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí você acha que você na baderna, do jeito que está, faz o que quer, faz o que pensa, o que acha, não pede, não consulta a Deus, não consulta o pastor da sua igreja, não pede um aconselhamento, faz o que dá. Eu só faço o que dá na minha telha. Faz o que dá na tua telha. Aí depois vai querer dizer que o sangue de Jesus te purifica do pecado. Eu quero que me mostre na Bíblia isso. Então está na hora de acabar com essas coisas. Precisamos lutar. Paulo estava em Éfeso, 500 quilômetros de distância. Ele não podia estar lá naquele exato momento, mas ele providenciou, escreveu uma carta. Vou mandar essa carta aqui, faz chegar lá ao responsável, porque tem que ser assim que tem que ser feito. Não pode seguir um caminho de erro e de engano. Não há mais tempo para isso. A igreja precisa ser ajustada. Vamos lutar, meus irmãos, pastores, ministros. Você que é ovelha de outro ministério e que porventura partilha conosco dessa live, seja um ajudador da liderança da igreja. Una-se à autoridade do pastor, ajuda ele, ora por ele, ora pelos irmãos. Não ora só pela tua causa, não, em nome de Jesus. Tem gente que está na igreja e só ora por si, só por si próprio. Ora pela necessidade da igreja, pelos irmãos. Ore pela comunhão da igreja. Aleluia. Às vezes você ora por tantas coisas, mas esquece de orar pelo anjo da igreja, pela comunhão da igreja, pela vizinhança da igreja. Não podemos mais, aleluia, não podemos mais ser omissos, porque Deus está nos vendo. E na hora do ajuste de conta, meu irmão, minha irmã, meus amados, o grande dia do Senhor será um dia de surpresa. Muita gente falando assim, meu passaporte está carimbado. É? Cuidado para não perder o voo. É muito sério. Então vamos cumprir o que diz a palavra. Você não precisa ser super-homem, não. Olha o que está escrito aqui, Aleluia.
Não, pastor, mas eu não posso me envolver com essas coisas não. Isso é coisa para os grandões. É? Então vamos ver o que está escrito aqui na palavra. Porventura, se eu estiver falando bobagem, né? Aleluia. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Isso é o versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 1. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, as que são. Você, muitas das vezes, não tem um valor. As pessoas não te olham, não te veem como nada. Não, você não é ministro, você é só o irmão da igreja. Mas você é aquele irmão que ora. Você é aquele irmão que busca. Você é irmão que prega a palavra. Não prega na igreja porque de repente não te deram o microfone na mão. Mas você prega quando alguém chega na tua casa. Alguém vai te visitar, você faz uma oração. Você faz a vontade de Deus. Você cumpre o chamado. Pastor Renato, a paz do Senhor. Deus abençoe. Então você tem se esforçado. Continue. Mantenha-se íntegro. E saiba que Deus se importa com você. Que Deus tem contemplado o pouquinho, aos olhos humanos, o pouquinho que você faz. Talvez esse pouquinho que você faz com zelo é uma grande obra aos olhos do Senhor. Fique firme. Obedeça a autoridade do seu pastor. Esteja junto com ele. Seja ombro a ombro na obra, tapando as brechas, como falei algumas lives atrás, acerca de Neemias. Não podemos deixar buraco no muro. Vamos tapar as brechas. É tempo de tapar brechas, irmãos. Amém? Fique com esta palavra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, eu peço, compartilhe essa live. Toda quarta, sexta e domingo, a partir das 19 horas, nós estamos com a live. Compartilhe, faça sala de vídeo, para que o seu grupo de amigos possam também receber da parte de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, Ademide Ministério Derramar. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Se inscreve no nosso canal, Ademide Ministério Derramar, em caixa alta. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Assista os vídeos que lá já estão, das lives anteriores, que depois eu pego a live e coloco no YouTube. Assiste, curte, compartilhe com outra pessoa, clique no sininho das notificações, para que toda vez que tiver um vídeo novo, você seja informado. Faz essa obra comigo, no nome de Jesus, para que possamos naquele dia estarmos, quando o Senhor nos chamar, termos no nosso coração o entendimento que, mesmo dentro das nossas limitações, nós nos esforçamos, e nós lutamos, e nós balançamos, sacudimos nosso pavilhão, a bandeira do Evangelho de Cristo. Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, a paz do Senhor.